Olá, crianças! Vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje com a nossa terceira aula de matemática, onde nós estamos trabalhando os números. O que vocês acham que esse primitivo, esse homem da caverna está fazendo aqui? Naquela época, vocês sabem, né, só revisando o que nós já estudamos, eles não tinham papel, não existiam os números, então ele fazia os registros das suas caças e do que eles colhiam em grutas, em pedras, em madeiras, né? Então o registro dele era feito assim, e não existia números, então ele fazia tracinhos, né? Vamos ver hoje também, revisando que vocês viram também no primeiro ano, aprendendo a elaborar problemas, certo? Então, olha só, para eu elaborar problemas, para vocês elaborarem situações problemas, vocês têm que ter duas etapas. A etapa que um problema matemático geralmente contém duas partes, né? Ou seja, os dados do problema, que são os números que são subtraídos ou adicionados, né? E a pergunta em seguida, certo? Então, aqui, um dos dados que foi dado do problema é que determinada pessoa, né, tinha 84 pontos. Então, você vai ter que dar um nome à pessoa, certo? E ela perdeu 8 pontos. Então, nós vamos entender aqui que essa conta é uma subtração. Por quê? Porque ela perdeu, né? Outro dado que tem que conter no problema é a pergunta. Então, com quantos pontos ela ficou? Então, nós colocamos o nome para a questão, Isabela, porque o restante dos dados do problema nós já tínhamos colocado. Isabela tinha 84 pontos em um jogo. Foi adicionado também essa parte, né? E perdeu 8. Continuando, usando a segunda parte, com quantos pontos ela ficou? Então, essa continha aqui é uma subtração. Você vai colocar, quando for resolver, 84 menos 8. Então, você vai encontrar o resultado da pergunta que está sendo feita, né? Com quantos pontos ela ficou, você vai encontrar através da subtração que você irá fazer. Aqui nós temos o número 7 em evidência, mas porque nós estamos trabalhando os numerais. Então, nós vamos brincar um pouco aqui com os números e vocês vão formar números usando essas três plaquinhas aqui. Brincando de formar números com as três fichas, né, numéricas. Então, nós temos aqui o número 9, o número 7 e o número 8. Usando esses três números, vocês poderão formar outros números. Vamos dar uma olhadinha aqui, como que fica, né? Que números de 1 e de 2 algarismos ele pode formar. Então, nós vamos trabalhar com os números soltos aqui, 7, 8 e 9. Depois nós vamos juntar, formando dois algarismos, o 9 com 7, 97, o 7 com o 9, 79, o 7 com o 8, 78, o 8 com 7, 87, o 9 com o 8, 98, e o 8 com o 9, 89. Esses números que vocês formaram, vocês agora vão organizar em uma ordem crescente. Vocês também viram ordem crescente e decrescente com a professora do primeiro ano. Então, o que é uma ordem crescente? Eu vou começar do número menor, que nós trabalhamos aqui, para o número maior. Então, ficou 7, 8, 9, 78, 79, 87, 89, 97 e 98. Aqui nós seguimos uma ordem crescente, porque nós começamos do menor para o maior.
Dando continuidade agora, que nós já trabalhamos com aqueles mesmos números que nós formamos na ordem crescente, nós vamos agora colocar eles na ordem decrescente, ou seja, nós vamos colocar os números do maior para o menor. Então, o primeiro número que foi colocado foi o 98, porque é o número maior. 98, 97, 89, 87, 79, 78, 9, 8 e 7. Então, ordem crescente começa do maior para o menor. Por que nós colocamos esses números aqui, não os? Porque os números que vocês formaram, os números que nós formamos, foram esses usando aquelas 3 placas, né? O 7, o 8 e o número 9. Também, observando a sequência numérica, nós vamos ver agora esses números aqui, certo? Prestem bem atenção que tem alguma coisa que não está certa aqui. Então, observe o que é, ok? Então, nós estamos falando em sequência de números. Então, é interessante que vocês observem antes de eu fazer a pergunta, ok? Então, ó, 25, 36, 45, 47, 79, 35, 89, 94. O que está errado aqui? Então, um dos números está errado. O que será que está errado, já que nós estamos trabalhando em sequência de números? Por que está errado? Sim, o número 35, ele não está na posição certa, que está sendo trabalhado uma ordem crescente do número 25 ao 94, mas o 35 é para estar aqui, ó, depois do número 25. Por esse motivo, essa ordem está errada, porque o número 35 não está na posição que ele deveria estar, que é após o número 25, ok? Nós vamos falar sobre composição e decomposição de um número. Nós já trabalhamos falando que as plaquinhas amarelas eram referentes a uma dezena e uma dezena tem 10 unidades. E a plaquinha verde representa uma unidade. Então, aqui nós temos 10 mais 10 mais 10, que é igual a 30. Aqui nós temos 1 mais 1, 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 que é igual a 8 unidades. Porque cada plaquinha verde aqui representa uma unidade, ou seja, o numeral 1. Então, ficou 3 dezenas, que a soma deu 30, não é isso? 3 dezenas, representado pelo número 3, e 8 unidades, formando 38 unidades, ok? Agora nós vamos trabalhar a segunda parte do quadrinho, né? Das fichas. Então, aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nós temos 7 dezenas, que é equivalente a 70 unidades. E quantas unidades tem de plaquinha verde representadas para somar? Nada, né? Zero. Então, 0 unidades. Então, aqui nós vamos colocar 70 unidades, que está representando somente as placas amarelas, porque placa verde para representar a unidade aqui nós não temos nenhuma. Então, total são 70 unidades. E agora, vamos descobrir que número vai ser representado aqui. Só lembrando que cada plaquinha dessa corresponde a uma dezena, ou seja, 10 unidades. Então, 10, 20, 30. Nós sabemos que tem 3 dezenas, representada pelo número 3, né? E quantas unidades? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 3 dezenas e 7 unidades. Então, ao todo, aqui nesse quadro aqui tem 37 unidades. Vamos contar agora as plaquinhas amarelas novamente. Lembrando que cada plaquinha dessa é correspondente a uma dezena, ou seja, 10 unidades. 10, 20, 30, 40, vamos de novo. 10, 20, 30, 40, 50, 70. Desculpa. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 dezenas correspondem a 60 unidades. Se você encontrou 60 unidades, você acertou. Aqui as crianças estão brincando, certo? Lembrando que cada plaquinha, daqui não tem plaquinha, mas tem o quê? Os palitinhos, que corresponde cada palitinho desse a uma dezena, ou seja, 10 unidades, e a plaquinha verde e o palitinho verde para cada palitinho representa uma unidade, né? Está sendo substituída a plaquinha pelos palitos. Então, você já sabe que um elemento recebe o nome de unidade e que um grupo de 10 unidades representa uma dezena e que um grupo de 100 unidades representa uma centena. Então, só relembrando que um elemento representa unidade, um grupo com 10 elementos representa uma dezena e um grupo com 100 elementos representa uma centena. Isso daí você já aprendeu. Então, sabemos que 10 fichas verdes são uma dezena. Nós estamos fazendo revisão de tudo que a gente falou durante a aula. Então, você tinha reparado que a palavra dezena começou com a palavra 10. Então, dezena vem de 10, né? Já a palavra unidade começa com uni, de 1, né? E o nome dos grupos com 10 fichas amarelas ou com 100 fichas verdes? Você já pensou em que começa? Com 100, né? Começa com 100. Então, 100 unidades representa a centena. Então, aqui nós temos 100 unidades é igual a 10 dezenas, que representam uma centena. Nós concluímos aqui a nossa terceira aula de matemática com revisões do primeiro ano e já alguns conteúdos do nosso segundo ano, certo? Um beijo e até a próxima aula.